Olá, bom dia. Estamos ao vivo na TV Senado e também nas nossas redes sociais para conversarmos sobre a compra de vacinas. Os nossos convidados são o senador Wellington Fagundes, que já chega, e o diplomata Lucas Almeida. Você pode participar do TV Senado Live. Para mandar perguntas e comentários, acesse os nossos perfis no Facebook, Twitter ou YouTube, ou também o portal E-Cidadania. O endereço é senado.leg.br/e-cidadania. Bom dia, senador. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Vacinas. O mundo está em busca delas. E o Brasil, até o momento, foi um dos países que mais aplicou doses. Porém, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, essas doses só foram suficientes para pouco mais de 6% dos nossos habitantes. Então, como conseguir mais vacinas no mercado internacional? Como conseguir produzir mais vacinas no próprio território nacional? Qual é o papel da política externa nessa situação? Para debater esse assunto, nós estamos com o senador Wellington Fagundes, relator da Comissão da Covid no Senado, e também com o diplomata João Lucas Almeida, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores. Também participa comigo o jornalista Silvio Guedes. Sejam todos bem-vindos. Vamos passar já a palavra para Silvio Guedes, porque nós temos uma enquete sobre o assunto, não é isso, Silvio? É isso sim, Tiago. Obrigado, senador. Obrigado, doutor João Lucas. Obrigado a vocês que nos acompanham. A enquete foi realizada no perfil da TV Senado no Instagram e perguntou o seguinte: qual a importância da política internacional no esforço para a compra de vacinas? 98% dos internautas consideram de muita importância a atuação da política externa nesse caso, e apenas 2% consideram de pouca importância. Responsabilidade grande, não é, doutor João Lucas? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, por participar aqui no programa. De fato, nós vivemos num momento de escassez de vacinas, o mundo inteiro, 7 bilhões de habitantes, correndo atrás de uma oferta limitada. Poucas empresas, poucos países concentram a produção de vacinas. Então, nesse momento, de fato, as relações internacionais, a diplomacia tem uma importância significativa. Agora, senador Wellington Fagundes, o senhor que é relator da Comissão da Covid no Senado, tem se debruçado bastante junto com os outros colegas senadores para poder auxiliar o governo brasileiro na obtenção de mais vacinas. Gostaria que o senhor fizesse uma pequena avaliação, um pequeno resumo do que nesta semana foi feito pelo Senado para trazer mais vacinas para o Brasil. Bom dia. Senador, desculpe, acredito que o seu som esteja cortado. Agora sim? Vou ligar o áudio. Tá certo. Agora nós estamos escutando o senhor e bem. Ótimo. Então, primeiramente, com a iniciativa da senadora a Cátia Abreu, mas com o apoio total do presidente Rodrigo Pacheco e com a maioria dos senadores, nós conseguimos, então, votar e aprovar um requerimento de moção de apelo à comunidade internacional para vender os excedentes dos países que têm excedentes, e aí é principalmente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem hoje muito mais do que a população, número de doses de vacinas. Então, os Estados Unidos e outros países podem perfeitamente vender essas vacinas para o Brasil, para que ela chegue aqui de forma rápida. Esse é o primeiro caminho, fazer com que a gente tenha condições de vacinar pelo menos 50% da população brasileira. Com isso, com certeza, nós vamos diminuir muito o número de mortes que está acontecendo de forma catastrófica aqui no Brasil. Ok, senador. Vamos perguntar agora para o diplomata João Lucas. Diplomata, há uma crítica por setores da sociedade de que o governo teria tratado de maneira ideológica, há alguns meses, a questão da compra das vacinas. O que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Olha, o governo brasileiro, e o Itamaraty em particular, está totalmente engajado no enfrentamento da pandemia. Desde a primeira hora, o Itamaraty mobilizou toda a rede de postos, são mais de 220 embaixadas e consulados.
para coletar informações sobre a pandemia, para contactar os laboratórios e empresas produtoras de imunizantes e, mais recentemente, para acompanhar os programas nacionais de vacinação. Essas informações foram e continuam sendo fundamentais para elaborar uma estratégia nacional de enfrentamento à pandemia. O Itamaraty também tem atuado junto a produtores-chave para acelerar a liberação de insumos, facilitar contatos entre empresas e o Ministério da Saúde. E no plano multilateral, nós temos atuado para negociar um quadro internacional legal que seja favorável ao acesso equitativo de vacinas. Assim, nós temos total confiança de que o governo brasileiro e o Itamaraty tem atuado com todo o esforço para conseguir vacinas no volume satisfatório. Mas, infelizmente, nós vivemos essa realidade de escassez de vacinas neste momento. Mas o Brasil, afinal, como foi mencionado no início, está em 5º lugar em termos total de vacinação. Só 4 países vacinaram mais do que o Brasil: Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. De países com uma população acima de 100 milhões de habitantes, só os Estados Unidos vacinou mais do que o Brasil. Se nós nos comparamos com os países similares ao Brasil, países em desenvolvimento, com populações grandes, nós estamos numa situação relativamente bem. É claro, nós todos queremos mais vacinas, e o governo brasileiro, o Itamaraty, está atuando para lograr esse objetivo. Ok, diplomata. Senador, o senhor declarou na sessão com o chanceler Ernesto Araújo que a comissão da Covid, na próxima segunda-feira, deve realizar uma reunião com fabricantes nacionais, laboratórios aqui no Brasil, que poderiam, portanto, fabricar a vacina, contanto que tenham acesso à transferência de tecnologia. Essa é a forma que a comissão tem de tentar ajudar, senador, o país a obter mais vacinas também? Sim. O Brasil tem, diferentemente do parque tecnológico de Fabril, de vacinas humanas, que nós desmobilizamos a nossa fabricação de vacina humana. Hoje está reduzido ao Instituto Butantan e Fiocruz, que são pequenos laboratórios, dado a necessidade brasileira, principalmente, de produção de larga escala. Então, o Sindan, que é o Sindicato da Indústria de Saúde Animal, nós temos hoje, o Brasil, em função do agronegócio, principalmente da nossa agropecuária, nós temos uma força industrial de produção de vacinas muito grande. E eu tive reunido com o Sindan vários dias, foram intensos essa semana, e chegamos a um documento. Esse documento já está entregue à sociedade, aqui à imprensa, esse documento onde o Sindan coloca todas as condições e a possibilidade de produzir em 90 dias a vacina necessária que o país precisa. Agora, claro que isso precisa exatamente da transferência da tecnologia, que o Butantan já tem. Só que o Butantan ainda está se adaptando para produzir a vacina. Hoje, o Sindan, hoje o Butantan, como também o Fiocruz, eles estão fazendo um envasamento da vacina, ou seja, compra o IFA, essas grandes bombonas que vêm de fora, com uma logística muito complicada, muito cara, e aqui faz o envasamento e aí é feito, então, a vacinação. Por isso, a produção é muito pequena. O Butantan está ampliando a sua planta, mas ainda será uma planta relativamente pequena. E o Sindan, então, já tem 3 laboratórios. Nós temos aproximadamente 22 laboratórios no Brasil para produzir vacinas. Desses, o Sindan já apontou 3 laboratórios com condições de biossegurança no nível top, NPE 4. Ou seja, é 3 mais, mas aí faz uma pequena adaptação e ele chega no mesmo nível. Ou seja, com total biossegurança para produzir a vacina com as mesmas condições. Por quê? Porque esses laboratórios já produzem a vacina com a mesma tecnologia, ou seja, a vacina de febre aftosa, ela também é feita com vírus inativado. Então, o laboratório está pronto, já produz
assim, com constância e não teria nenhuma dificuldade. Para isso, inclusive, nós já conversamos ontem com a ministra da Agricultura, porque esses laboratórios são regulados pelo Ministério da Agricultura. Só para vocês terem uma ideia, a vacina antifebre aftosa é 100% tecnologia brasileira, desenvolvida e bancada pelo Brasil através do Ministério da Agricultura. E isso está à nossa disposição, porque é o laboratório que produz ali em todas as condições. Certo. Parece até um pouco milagroso, mas não, eles já colocaram por uma ajuda humanitária ao Brasil. Isso são grandes laboratórios, inclusive multinacionais, que estão aqui, instaladas aqui, que podem produzir. Silvio Guedes. Doutor João Lucas, eu tenho uma pergunta para o senhor que eu observei aqui nas redes sociais da TV Senado, que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Afinal de contas, atualmente, com quais empresas ou países o Brasil está negociando diretamente para obter mais vacinas para a sua população? Olha, o Brasil já fechou contratos, ou seja, já temos contratadas 568 milhões de doses de vacinas aproximadamente, o que já seria suficiente para vacinar toda a população brasileira. Nós fechamos contrato, né, com a AstraZeneca para 220 milhões de doses, para a Pfizer recentemente, em torno de 100 milhões de doses, com a Janssen, da Johnson & Johnson, 38 milhões de doses, Bharat Biotech, 20 milhões de doses, Sputnik V, 10 milhões, além, é claro, da Sinovac, do Instituto Butantan, 130 milhões de doses. O problema é que, neste momento, né, a oferta ainda é muito limitada. Ao longo do ano, nós esperamos, sim, receber as vacinas, aumentar a produção local, inclusive internalizar 100% da tecnologia para que os IFAs não precisem ser importados, mas nesse início do programa de vacinação existe esse gargalo. É um gargalo que todos os países enfrentaram no início do seu processo de vacinação. Hoje, os Estados Unidos está vacinando algo como 2 milhões de habitantes por dia. No início, eles enfrentaram problemas significativos, não chegavam nem a 100 mil habitantes por dia. Então, nós esperamos que, ao longo desse mês, no final desse mês de março e a partir de abril, a situação comece a melhorar significativamente, que nós tenhamos uma oferta mais previsível e mais significativa de doses de vacina. O governo federal já liberou algo como 30 milhões de doses de vacina. Agora vamos falar então sobre o posicionamento do Brasil nos fóruns multilaterais, nas organizações internacionais, por exemplo, OMC, a OMS, e um tema que está aí central nisso tudo é a chamada quebra de patentes, ou seja, quebrar a patente da fabricação de uma vacina para que isso possa se espalhar mais rapidamente pelo mundo. Porém, sabemos, há pessoas que são críticas em relação a essa medida, que é considerada extrema e, em alguns casos, até pouco eficaz. Eu gostaria de saber dos senhores, começando pelo senador Wellington Fagundes, o que se pode fazer em relação a essa questão da quebra de patentes? Isso seria uma boa ideia? Bom, é importante dizer que o Brasil é um país que respeita, nas suas relações, o potencial e, principalmente, aquilo que está combinado e assinado com os nossos parceiros. Portanto, quebra de patente não deixa de ser algo duro. Quebra de patente seria necessário se os países não quisessem fazer a transferência tecnológica para o Brasil. Mas isso já está, o ministro das Relações Exteriores já afirmou isso na nossa reunião, que todos os acordos foram feitos com a transferência tecnológica. Então, eu vou tentar explicar de forma bem simples para a população entender. Hoje, o que nós estamos importando é o IFA, são grandes bombonas gigantescas que vêm aqui, chega no Butantan, ela é envasada a vacina. Não tem um processo de fabricação da vacina. Essa vacina já vem de forma muito grandiosa e é envasada aqui. O que nós precisamos, e isso já está assinado, o ministro afirmou e o Butantan também, eles estão agora preparando para fazer a vacina aqui no Brasil, que é o IFA. E isso é a transferência tecnológica, ou seja, os laboratórios detentores da tecnologia nos entrega a semente-mãe,
que é a semente que vai ser reproduzida aqui no Brasil, que é a célula-mãe, que é uma semente que aqui no Brasil, com o potencial que nós temos, o parque industrial que nós temos disponível, nós podemos multiplicar, em vez de comprar uma garrafinha desse tamanhozinho, é o suficiente para que a gente possa produzir a vacina necessária para o Brasil. Nós poderemos até exportar vacina se for necessário. É algo parece inacreditável, mas não, é possível. Então, essa transferência tecnológica que já está garantido, tendo todos os ajustes entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e a Anvisa, em 90 dias, o Sindan, ele já entregou o documento que ele tem condições de produzir 200 milhões de doses. 200 milhões? Ah, não, precisamos produzir mais. Vai ser produzido, ao ponto de poder produzir 600 milhões ou mais, se for necessário. Ok, senador. Silvio. Então, não tem que se falar em quebra de patente. O Brasil quer ser parceiro desses países. Assim como estamos fazendo um apelo para comprar a vacina e pagar, nós queremos também que transfira e nós podemos ajudar o resto do mundo. Então, eu diria, inclusive, que assim, nós estamos no momento de fazer o acelera vacina, ou seja, vamos buscar imediatamente aquilo que for possível, e se for o caso, nós podemos, nesse acordo, dizer, olha, nós devolvemos vacina para o mundo. A OMC pode ser a grande mediadora desse acordo também. Então, o Brasil continuaria respeitando as regras, né, mantendo as patentes e, claro, esses laboratórios continuariam a receber os royalties. Então, o Brasil não precisa tomar, nesse aspecto, nada, digamos assim, duro, de forma de afrontar os países parceiros que já estão com esses documentos assinados com o Brasil. Perfeito, senador. O senhor trazendo aí, então, uma ideia de aumentar a produção de vacinas utilizando esses laboratórios vinculados ao Ministério da Agricultura. Silvio, temos uma pergunta. Pois não. Eu primeiro gostaria de ouvir o doutor João Lucas sobre essa questão das patentes e, em seguida, eu faço uma outra pergunta para ele, se permitir, Tiago. Doutor João Lucas, sua opinião aí do Ministério. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com o senador Fagundes. O desafio hoje é a escassez de vacina e a falta de capacidade de produção. A propriedade intelectual, neste momento, é um elemento secundário. As empresas de vacina estão dispostas a produzir o máximo possível, têm transferido tecnologia para o Brasil, tanto no caso da Fiocruz, quanto no Instituto Butantan, para outros países. A questão é realmente a produção limitada. Uma quebra de patente no momento como o atual pode desorganizar o mercado, desarrumar a produção e acabar atrasando ainda mais a entrega de vacinas neste momento, que é um momento crucial. É um momento que o Brasil precisa de mais vacinas. Então, não seria recomendável no sentido pragmático, prático. Não queremos, né, colocar ideologia no meio. O nosso objetivo, de fato, é conseguir mais vacinas o mais rápido possível. Uma quebra de patentes agora não seria produtiva. Doutor João Lucas, a pergunta que eu queria fazer para o senhor a seguir é sobre a COVAX Facility, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, da qual o Brasil, inclusive, faz parte. O que nós já recebemos de vacinas aí por esse esforço mundial que tem sido feito pela OMS? Parece que mais de 1 milhão de vacinas da AstraZeneca estariam sendo esperadas no Brasil ainda este mês. É isso mesmo, doutor João Lucas? Sim, o COVAX Facility é um mecanismo inovador que tem por objetivo fornecer cerca de 2 bilhões de doses de vacinas para algo como 190 países sócios do mecanismo. São países em desenvolvimento, países de baixa renda, que têm dificuldades de acessar vacinas. A prioridade, claramente, são países de baixa renda, né? Muitos desses países só contrataram vacinas ou só receberão vacinas mediante a COVAX Facility. O Brasil integrou essa facilidade desde o primeiro momento. Nós participamos das negociações, estamos pleiteando a copresidência do Comitê Executivo da COVAX. Então, temos total confiança de que é um mecanismo positivo. Até o momento, o Brasil recebeu algo como 1 milhão de doses de vacinas. No total, a expectativa é que receberamos algo como 42 milhões de vacinas. Mas
desde o início, nós vemos o COVAX como uma medida complementar. Pela natureza do mecanismo, né, a prioridade são os países de baixa renda. O Brasil, como país de renda média alta, chega, vamos dizer, no final da fila do COVAX. Nós estamos recebendo as vacinas, mas depois de países como Gana, Etiópia, né? Então, não resolve o nosso problema imediato, que é essa escassez temporária de vacinas, mas vai contribuir para a oferta total no mercado brasileiro. Como o Silvio comentou, nós recebemos a vacina AstraZeneca, mas a COVAX trabalha com um menu, vamos dizer assim, de 7 vacinas diferentes. Todas elas reconhecidas pela OMS e estão logo aprovadas, tão logo haja suprimento, o Brasil e outros países terão possibilidade de acessar essas vacinas. Agora, senadora, eu tenho uma pergunta para o senhor. De maneira geral, há pessoas que dizem que houve um certo atraso na corrida das vacinas, na entrada nessa corrida pelo Brasil. O que o senhor acha sobre isso? Claro que é verdade. O Brasil demorou na aquisição da vacina. E para fazer a aquisição da vacina precoce, como os Estados Unidos fez, os Estados Unidos injetou recurso e comprou a vacina no momento que ainda era duvidoso. Ou seja, porque é um país com uma riqueza muito grande, enquanto estava se pesquisando a vacina, não tinha certeza que essa vacina funcionaria, os Estados Unidos comprou. Por isso, os Estados Unidos têm excedente de vacina. E, felizmente, para o mundo, a maioria das vacinas estão demonstrando capacidade imunológica. Então, por isso, quem tem um parque como o Brasil, e aí a vantagem do Brasil, que aí o nosso doutor João fala, o Brasil participou efetivamente de um acordo internacional, da transferência tecnológica. Esse é o mais importante. Então, o Brasil não se omitiu nesse aspecto. Eu quero parabenizar aí o Itamaraty, muitos estão criticando totalmente. Não, nesse aspecto, por isso, se nós temos um parque industrial aqui pronto, em condições de produzir, eu diria, a vacina em abundância para abastecer o Brasil e ajudar o mundo, nesse momento, essa angústia, esse trabalho que nós estamos fazendo para que a gente possa buscar a vacina lá fora e dizendo, inclusive, para a OMC, olha, nós temos condições, nos empreste, a gente paga adiantado agora, porque tem a vacina, nós pagamos e nós podemos devolver em vacina também. Então, a possibilidade de nós resolvermos a situação do Brasil, não de curtíssimo prazo, nós não podemos dizer que vamos parar de importar. O que for possível de importar e chegar no Brasil, seja numa negociação de empréstimo, seja pagando, depois vendemos novamente, é perfeitamente possível. Então, e por quê? É importante dizer que hoje o Brasil está nessa condição de muito mais mortes, porque as pessoas, também a medicina brasileira já desenvolveu mais entendimento do que é tratar o coronavírus. Quer dizer, o Brasil melhorou muito, então as pessoas estão ficando muito mais tempo nas UTIs. Também o volume de pessoas que estão morrendo hoje não é só em função da falta da vacina, é porque também nós estamos faltando insumos básicos, oxigênio, bloqueadores, tranquilizantes, que são imprescindíveis para manter um paciente numa UTI. E aquilo que no começo da doença o paciente ia para o hospital e morria rapidamente, agora não. As pessoas vão para o hospital e estão ficando 30, 60, até 4 meses, então ocupando esse leito, ou seja, e não livrando o leito. Então, aquilo que é bom que a medicina avançou, mas, por outro lado, para aqueles que estão contraindo a doença com essa nova onda, são jovens, muito jovens, portanto, o jovem tem mais resistência. Então, nós precisamos cuidar de importar mais produtos e insumos básicos, fabricar no Brasil mais oxigênio, talvez, e a melhor logística para distribuir esses oxigênios e esses produtos, porque não pode faltar num lugar e sobrar em outro. Agora, é bom dizer isso e tranquilizar a população brasileira que o Brasil é o país que tem a maior rede de distribuição de vacina através do SUS.
Então, nós temos vacina, nós temos a capacidade de vacinação muito forte. Os Estados Unidos não vacinou mais porque não tem a mesma capacidade que nós temos. Essa é uma esperança, né? Silvio Guedes. Sim, eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor João Lucas e depois o senador Wellington pode encerrar, é a nossa última aqui, é da Crislaine Nascimento, do Instagram. Ela faz uma pergunta que, evidentemente, melhora o ministro da Saúde para responder, mas a gente, já que o Ministério das Relações Exteriores está envolvido nessas tratativas, ele pode tentar dar uma previsão. Quanto tempo seria possível estimar que nós teremos todos os brasileiros vacinados contra a Covid-19, doutor João Lucas, depois senador Wellington? Bom, o Ministério da Saúde, né, divulgou o Plano Nacional de Vacinação, que prevê as prioridades, né, prevê as várias etapas. Infelizmente, como todos sabemos, né, temos sofrido alguns atrasos, justamente por conta dessa escassez temporária de vacina nesse momento, mas o objetivo continua sendo, e é um objetivo realista, né, de vacinar todas as prioridades até o meados deste ano e finalizar a vacinação de 80% da população, 70% a 80% da população até o final do ano, né? Que é o que nós precisamos para atingir aquela meta da imunidade comunitária ou imunidade de rebanho, né? Não é necessário e não é almejado 100% de vacinação, até porque crianças, né, mulheres grávidas, né, e alguns outros grupos não são recomendados neste momento, né? Certo, doutor, então, o objetivo doutor João, desculpe cortar, porque o programa está acabando. Queria só passar a palavra, então, para o senador Wellington. 1 minuto. Ligue o áudio aí, por favor, senador. Tenho fé que na segunda-feira, até porque me reuni ontem com a ministra da Agricultura, e ela foi muito sensível, a reunião foi extremamente produtiva e eu acredito que na segunda-feira nós vamos encaminhar de forma também muito célere esse assunto. Então, nós precisamos continuar forçando para a vacina chegar no Brasil e nós temos que fazer o programa Acelera Brasil, acelera a vacina e produzir essas vacinas. Aqui eu estou vendo agora, o Butantan, o governo de São Paulo disse que pedirá nessa sexta-feira a Anvisa autorização para testes de produção que começaria em maio. Então, nós temos que pegar a burocracia brasileira e também acelerar. E a Anvisa está fazendo a sua parte. Agora, tudo tem que ser na rigidez, né, na segurança tecnológica. Por isso, eu acredito muito que nós vamos conseguir, em curtíssimo prazo, comprar vacina, trazer vacina, produzir vacina e vacinar o brasileiro, que é a única esperança que temos. Ok, muito obrigado aos nossos participantes, Silvio Guedes. Essa nossa entrevista está disponível para você compartilhar lá no nosso canal no YouTube, no Twitter e também no Facebook. Se quiser sugerir algum tema para as nossas entrevistas, entre em contato pelas nossas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Muito obrigado e até o próximo programa, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã.